Olá, eu sou Emília de Holanda, arquiteta. Eu tenho um escritório de arquitetura há 6 anos, chamado Estúdio M4 Arquitetura. Arquiteto tem uma dificuldade grande na hora de orçar seus projetos e avaliar o retorno que esses projetos dão para o escritório. Isso também foi um problema para o Estúdio M4 por um bom tempo. Aos poucos, a gente foi começando a conversar, avaliar, estudar maneiras de tentar entender essa rentabilidade do escritório e ler a saúde financeira do faturamento que entrava, ou seja, do valor dos projetos que entravam no escritório. A gente precisava entender como precificar esse projeto e se esse projeto no final ia nos trazer lucro ou prejuízo. Precificar o projeto foi um ponto primordial, foi o ponto de início, de onde a gente partiu. A maioria dos arquitetos, meus colegas arquitetos, engenheiros e designers de interiores, trabalham com metragem quadrada. O metro quadrado vale tanto e o projeto do cliente tem tantos metros quadrados. Mas nossa maior dificuldade era conseguir vincular isso daí com os custos e as necessidades do escritório. Isso é muito distante, é muito difícil cruzar essas informações de uma forma realista para que a gente realmente saiba a rentabilidade do escritório. Então a gente foi começando a entender melhor a relação entre o quanto cobramos, quanto tempo aquele projeto nos tomou. E o que isso nos gerou em termos de lucro ou prejuízo. A primeira coisa que a gente percebeu, à medida que isso ia ficando mais claro, é que nossa rentabilidade está diretamente relacionada com nossa produtividade. E aí ficou claro, a produtividade afeta a rentabilidade, portanto, o tempo que a gente gasta vira dinheiro. Essas análises, isso tudo, era fundamental que a gente tivesse claro, afinal de contas a gente queria que o negócio fosse sustentável, rentável a longo prazo. E sem esse tipo de avaliação, a gente não sabe se a gente está trabalhando para ganhar dinheiro ou está trabalhando para perder dinheiro. Aí chegou o desafio. Como fazer a gestão desse tempo, em seguida como analisar isso em termos de rentabilidade do escritório. E a gente começou a procurar ferramentas que nos auxiliassem nessa jornada. Encontramos algumas opções e durante um tempo utilizamos uma delas que era basicamente um timer. Eu dava um play e começava a fazer aquela tarefa relacionada com um determinado projeto. À medida que a gente ia desenvolvendo o projeto, a gente ia acionando esse timer e no final a gente sabia pelo menos quanto tempo de fato, em horas, aquele projeto nos tomou. Mas aí a rentabilidade ainda continuava precisando ser feito à parte. Inclusive, virava uma tabela feita à mão, que ficava numa prateleira para nos lembrar de cada um dos projetos. Só que isso era feito à mão mesmo, e isso me tomava tempo. E nem sempre a gente tinha tempo para parar projeto a projeto. Acabava que eu fazia esse tipo de cálculo a cada 2, 3 meses. E aí com isso, a constância era menor. E aí como é que eu ia ter uma referência a cada 2, 3 meses para avaliar a realidade financeira do que estava acontecendo no escritório? Afinal de contas, isso era muito espaçado e a gente precisa isso numa constância. Se esse projeto terminou, o próximo que é parecido com esse, será que eu vou cobrar o mesmo valor? Ou será que eu preciso cobrar um pouco a mais? Porque esse último não teve a rentabilidade desejada, não gerou lucro para o escritório. Foi aí que surgiu uma parceria muito interessante para o Estúdio M4, que foi a Novatix, que é uma empresa de tecnologia que estava sofrendo aí mais ou menos a mesma coisa, porque eles também estavam precisando gerir melhor o tempo deles, e aí a gente sentou para desenvolver uma ferramenta que fizesse sentido também para os arquitetos e pessoas que trabalham da mesma forma que eu, com projetos que precisam ser orçados e definidos a partir de um valor de hora. A ferramenta estava em desenvolvimento e aí a gente conseguiu criar peças dentro dessa ferramenta que fossem bem específicas para aquilo que a gente precisava. Então, juntos, avaliando isso, conversando, a gente conseguiu entender que um dos pontos primordiais dessa ferramenta é que tivesse essa análise de rentabilidade automática ao final de cada projeto. Foi aí que nasceu o Labor, uma ferramenta de gestão de tempo que nos auxilia na análise de rentabilidade do seu negócio e do meu também. Uma das maiores preocupações era entender que pequenos e médios negócios têm uma questão financeira importante e essa ferramenta não podia ser uma ferramenta cara, afinal de contas isso foi uma das problemáticas lá no começo para o meu escritório. Por isso a gente buscou um preço bem acessível. O valor mensal do Labor é R$ 24,90. Mas o preço anual é R$ 249, ou seja, são 2 meses gratuitos quando você paga o pacote anual. Nesse valor, cada empresa ou cada negócio pode cadastrar até 5 usuários, um administrador e mais 4 pessoas.
A ferramenta é online, não precisa baixar e todo mundo pode acessar com seu perfil específico. Ninguém precisa compartilhar o perfil da empresa. Isso ainda auxilia para que a gente consiga identificar quem é o responsável por cada uma daquelas tarefas, quem executou aquela tarefa. Então a gente não tem uma noção apenas do projeto em si em relação ao escritório, mas dá uma noção bem clara de produtividade de cada um dos colaboradores dentro do negócio. Mas como ela é uma ferramenta paga, é importante que você avalie se ela vai fazer sentido para você. Portanto, o primeiro mês é gratuito. Assim você entra, se cadastra os seus usuários, mas vocês testam ao longo do primeiro mês. Mas o nosso objetivo com esse produto não é simplesmente vender a ferramenta. A gente quer ajudar, auxiliar a essa melhor análise, essa melhor gestão do negócio como um todo, seja ele qual for. Então a ideia é que a gente também tenha conteúdos em videoaulas que auxiliem não só a utilizar a ferramenta de fato, mas a te ajudar a identificar, a ler melhor o seu negócio e conseguir melhorar isso e cada vez deixando o seu negócio mais sustentável e mais rentável. Se isso tudo fez sentido para você, acessa o nosso site getlabor.com.br, se cadastra, experimenta a ferramenta. A gente ainda está evoluindo o produto e a gente quer que ele faça bastante sentido, que ele seja muito útil para quem utiliza. Para isso, no rodapé da própria ferramenta tem esse balãozinho e aí você pode deixar o seu comentário, o seu feedback, sua crítica, sua sugestão. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. A gente se vê na próxima. Tchau!